Olá, bem-vindos ao Cafona Clube do Drama, um podcast sobre dramas coreanos. Eu sou a Ana Goto. E eu sou a Bia Tarde, e nós duas somos apaixonadas por dramas e todas as suas cafonices. Nosso podcast está disponível no YouTube, SoundCloud, Spotify e Deezer, para vocês poderem ouvir em qualquer lugar. Temos também um conteúdo muito legal no Instagram, Facebook e Twitter. Os links estão todos na descrição. Ah, não se esqueça de compartilhar com seus amigos drameiros. Cafonas! Oi! Como vocês estão? Só na festa? Só na festa. Eu vi que todo mundo ficou empolgado que o drama de hoje ele é psicométrico. Você vê, menina, eu não imaginei que fosse ter tanto alvoroço assim. É porque o drama é bom, menina. O drama é bom. Ele e é foi bom. desse ano, né? Então... eu acho que aconteceu um boom de drama, assim, por causa do BTS. Eu acho que começou a, sabe, tipo, deu um boomzinho, assim, na cultura coreana. Vamos dar uma procurada, dramas, olha isso, meu Deus, verdade. que é isso, que coisa boa, maratonei, não faço mais nada da minha vida. Eu acho que aconteceu Real. isso. Esse é o sentimento, não faço mais nada da minha vida. Esse é o sentimento mesmo. Que bom, mas né, realmente, galera? Ó, eu acho que de 2016, 17 pra cá, tem tido muito drama bom. Se você for olhar, os melhores que a gente falou até agora são dessa época. Inclusive, a gente não falou de nenhum que tenha vindo antes disso. Antes de 2016, nenhum ainda. E E os que a galera mais fica empolgada são os que lançaram esse ano recentemente, mesmo, né? Romance, Love Alarm. O Toque Seu Coração. Toque Seu Coração. Ai, eu tô com saudade do Toque Seu Coração. Acho que eu quero também. assistir de novo. Eu também, caraca. Toque Seu Coração é o que eu mais tô com vontade de assistir de novo. E o Strong Woman. Ai, a fada do levantamento de peso também é muito mozão. Ai, também pra é muito mim, bom. Meu. Você viu minha OST nos stories do Vi. Toque Seu Coração? Não dá uma saudade do caramba? É muito boa essa OST, gente. Mas eu acho que de todas as OSTs, a que eu mais gostei é que eu sou bias, né? Então eu gosto do Enquanto Você Dormia. Ah, sim. A minha preferida é a de Strong Woman. Ela é muito divertida, né? Boa. Ela é muito da hora, ela realmente é muito bom. Mas eu gosto também da do psicométrico. A de hoje eu achei legal. Louvor à Morte. Mas Louvor à Morte é outra parada, né? Meu, Louvor à Morte tem 3 músicas. As 3 são impecáveis. Ai, eu amo OST, eu amo falar de OST, gente. Não é à toa que você é Ana OST. Eu sou a curadobia, você é Amo. Ana OST. Eu acho que eu não seria uma boa curadobia. Uma curadona, no caso. Curadana. Não, mas eu acho que... E é a primeira vez que a gente vai falar de um drama que eu falei no Curadobia. Ele foi o meu debut no Curadobia. Real. Espero que muita gente tenha conhecido e já tenha assistido por causa do Curadobia. Eu também. Eu ia ficar muito feliz. Se você tá aqui porque você já assistiu, porque eu te indiquei no Curadobia, me avisa pra eu ficar feliz e me sentir abraçada. Sim. Mas uma coisa também que eu achei muito legal nessa semana foi que o pessoal gostou muito de eu ter falado sobre Uma Noite de Primavera, né? Real. Você viu? O pessoal amou. As pessoas estão muito empolgadas que elas têm com quem conversar sobre isso, já querem podcast sobre ele, porque ele deve ter gerado muita... muitos sentimentos. A Mi, do @LittleMe, ela falou assim, eu quero essas 2 páginas e meias que você falou que você escreveu aí na minha mesa agora. Ela falou, calma, Mi, calma. Te amo, Mi, te amo, mas calma, segura na nossa mão. Eu vou falar isso no podcast referente a ele. Mas é engraçado que como trata de um tema meio complexo, principalmente com
É que assim, eu sempre fico muito em cima do muro quando a gente vai falar sobre coisas que são culturais, traços culturais, entendeu? Tipo, é muito difícil eu virar e ficar cagando regra aqui na minha visão brasileira de uma mulher branca de classe média, ok, que, sabe, cagando regra na vida de uma mulher coreana na casa dos 30. É outra coisa, sabe? É outra vida, é outra realidade. Não tem como eu aqui ficar cagando regra. Mas o que eu acho que eu posso fazer é expressar as minhas dúvidas. Porque eu tive muitas dúvidas com relação a esse drama. Eu não vejo a hora de você assistir, Prim, pra você poder conversar pelo menos um pouquinho comigo. Eu também tô ansiosa. E eu nem terminei de assistir ainda. Eu fiquei tão tensa com umas coisas que aconteceram que eu falei, eu acho que eu vou fazer que nem o Joey lendo o Iluminado, que ele coloca o livro no freezer. Ai, como eu amo. Eu vou colocar esse drama no freezer por um tempinho. Eu coloquei o psicométrico no freezer na época. Eu também. Eu não tinha assistido, você terminou antes de mim. Sim, porque eu vi que o negócio ia pegar no meu coração. Falei, calma, vamos dar uma respirada aqui. É complicado. E depois quando eu tiver um pouco melhor da cabeça, com o que tá tudo acontecendo nesse drama, eu volto e Cafonas, vamos lá, assunto sério aqui com a tia agora. Eu falei no Facebook, principalmente no Facebook do Cafona, e a Ana também fez o update no Instagram, que eu ia começar a postar os vídeos que a gente tem do episódio completo que estão no YouTube também pelo Facebook. Só que o Facebook, ele é uma ferramenta um pouco complexa e é muito difícil de entender. Eles são tanto quanto, eu não sei se eu posso falar isso, mas já falando, eles são tanto quanto mercenários. Então, tipo, eu não sei se eu tenho que pagar pra poder colocar vídeos de mais de 1 hora. E então, não vai rolar mais eu colocar os episódios completos no Facebook. Mas ao mesmo tempo, a gente tá disponível em 2 plataformas sem nenhum tipo de anúncio, bem tranquilo pra todo mundo ouvir, que é o YouTube de graça e o SoundCloud. Então, é só vocês irem até lá. Então, não soltem a minha mão. Outro recado da tia é que vocês estão ouvindo esse episódio maravilhoso dia 27 do 10. E dia 31 a gente tem uma aniversariante do Cafona! Ana Goto, maravilhosa, vai fazer aniversário. E eu quero todo mundo desejando parabéns pra ela em todas as plataformas que você tiver. Se você quiser mandar um sinal de fumaça, eu aceito. Então, quero todo mundo mandando um feliz aniversário, coisas boas, muito BTS, porque eu sou assim. Agora eu desejo feliz aniversário, saúde, dinheiro, BTS pras pessoas. Sim. Porque não existe nada melhor dinheiro que BTS. Pra ir no show do BTS. Isso, pra comprar pin do BTS. Por favor. Pra comprar um Army Bomb. Nossa, sonho, hein? Eu gostaria que vocês desejassem isso pra mim. Então, hoje a gente vai mandar um beijo muito especial também pras meninas, todo mundo que, na verdade, que tava lá no chat com a gente no domingo, ouvindo o podcast mais aleatório que eu acho que a gente já fez na vida. Foi tão divertido. Foi. Meu, vocês tinham que ter visto o tanto de bruto que eu cortei desse podcast. Não, enquanto eu ouvia, eu ia percebendo. Aí eu ficava assim, ai, que bom que ela cortou isso. Teve uns 20 minutos da gente falando sobre o show da Taylor Swift. Teve uns 20 minutos da gente falando sobre as meninas do Tumblr. Teve muita coisa que eu tive que cortar, porque não fazia sentido nenhum. Não, o do Tumblr, que bom que você cortou, Prim. Que bom. Ai, que vergonha, meu Deus. Ai, vergonha nada, foi tão divertido, a gravação foi sensacional. Pena que os cafonas não podem ouvir tudo. É. Então o drama de hoje ele é psicométrico. Não sei nem por onde começar. Nem eu. Porque na verdade eu sei. Nenhuma sinopse vai... nenhuma sinopse no mundo vai descrever o jeito de um jeito ótimo, de um jeito perfeito. Você falou na semana passada, é uma coisa que você falou assim, eu adoro drama que te faz de trouxa. Sim. Esse é um drama que te faz de trouxa. Muito mais do que a lenda, muito mais que qualquer outro, eu acho que eu já tenha visto. Você lembra que quando eu assisti, eu falei pra você que eu já sabia o que tinha acontecido? Eu não.
Panguei. Só que aconteceu muita coisa além de você só saber quem era. Entendeu? Porque eu fui lendo ali os traços psicológicos e tal, mas aconteceu muita coisa. Sim. Muita coisa que me fez de trouxa. Muita. Eu também. Ele é Psicométrico, é uma série de televisão coreana de 2019, que foi exibida às segundas e às terças-feiras da TVN, de 11 de março a 30 de abril de 2019. Eu assisti até o 9º episódio nos dias que iam lançando. Aí começou a ficar tão intenso que eu falei assim, não dá pra eu continuar recebendo tanto chumbo assim na minha cabeça. Sim. Eu preciso esperar esse drama terminar pra eu conseguir assistir tudo, porque eu não tô conseguindo. Eu não ia conseguir assistir um episódio por semana nem a pau. Nossa, eu peguei uma época que lançou muito drama bom. Fevereiro, março e abril foram meses incríveis pra drama. Lançou, na verdade, vem desde janeiro, né? Veio o Romance, veio o Toque Seu Coração, ele é psicométrico. Nossa, é muito tiro, porrada e bomba na minha cabeça pra eu aguentar, cara. Sim, com certeza. Não dá. Eu não ia aguentar. Não, foi difícil, viu, Prim? Então, o Liam, ele perdeu os pais num terrível incêndio no prédio dele no dia do aniversário, quando ele era muito pequeno. Ele devia ter uns 9 anos, né? Por aí. No dia do acidente, ele foi salvo por um outro rapaz, um menino, que morava no mesmo complexo de apartamentos que pegou fogo por causa de uma explosão em um dos apartamentos. O Liam, desde então, passou a morar com o seu guardião, que foi o rapaz que salvou ele. E ele acabou virando um garoto problema. Eu tenho vários problemas com relação ao abandono, depois que o Liam fica órfão, com relação ao abandono que a sociedade faz com ele. Mas depois a gente conversa. Com certeza! É um dos assuntos mais importantes de ser discutido nesse podcast. Enfim. O mais curioso é que depois do incêndio, ele adquire um poder que é psicometria. Ou seja, ele tem a capacidade paranormal de ler o passado ou os segredos de uma pessoa ou objeto quando ele toca neles. Yoon Jae-in, que eu, no meu roteiro, escrevi o nome dela como bebê o tempo todo, porque pra mim ela é um bebê. A Jae-in é uma jovem muito inteligente que vive fugindo, tentando esconder sua identidade, pra poder estudar e ser uma promotora. Ela quer ser uma promotora pra poder ajudar o pai, um bombeiro aposentado que foi preso e acusado de causar incêndio no complexo de apartamentos em que trabalhava como segurança. Jae-in tem a esperança de seu pai ser inocentado quando conhece Liam, e deseja que ele leia as lembranças confusas que ela tem daquele dia, mas não consegue ficar muito tempo em um lugar sem que descubram o infeliz incidente que envolve a sua família. Ela é ajudada financeiramente por um mentor anônimo há 3 anos e mora com sua adorável tia. Te amo, tia. Te amo, tia. Ai, a história da tia. Linda, maravilhosa. Kang Sang-mo é um promotor especial da unidade de investigação, que foi ele que salvou o Liam no dia do acidente que acabou matando os seus pais ainda muito jovem. Mais tarde, ele se tornou um guardião legal de Liam e acabou virando seu irmão adotivo. Ele não consegue demonstrar os seus sentimentos, mas se importa com Liam e sua rede de apoio. Sang-mo é o promotor responsável de um novo caso de incêndio anos depois. Ele percebe que é um crime copiado, o mesmo crime que matou os pais de Liam e incriminou o pai de Jae-in. Eun Ji-soo é a investigadora da Unidade Especial de Investigação. Mozão! Ela é o meu mozão dessa série. Maravilhosa. Mano, eu preciso falar tanto dela. Eu também. Cara, não dá. Ela muitas vezes pede ajuda a Liam, pois conhece suas habilidades psicométricas. Trabalha com Sang-mo e mantém uma relação de amizade próxima de Liam e Sang-mo. Filha do chefe de unidade de investigação, mesmo sendo muito talentosa, é brecada por seu pai quando o assunto se trata de casos complexos. Ela investiga, junto com Sang-mo, o novo incêndio, cópia do incêndio que matou a família de seus amigos, e encontra dificuldades por conta do seu pai. Tenta entender a personalidade de Sang-mo, ao qual é apaixonada por anos, mas nunca obteve nenhum tipo de retribuição de sentimento.
Mesmo o Liam ainda não sabendo como controlar direito o seu poder, e a Yoon Jae-in, que faz o possível para esconder os segredos que ela tem, eles, quando estão juntos, eles aprimoram a psicometria dele. Então eles acabam se juntando com o guardião e irmão adotivo, o promotor Kang Sang-mo, e com a investigadora An Ji-so. Eles acabam se juntando pra tentar resolver o caso que assombra a vida dos três, basicamente, né? Do An, do Sang-mo e da Jae-in. Assim, gente, já falei no Curadobia, já falamos aqui em mais de um episódio, a gente já citou Ele é Psicométrico. Ele faz parte da categoria de dramas que eu, Bia, mais gosto, que são os dramas policiais. E não tem como eu recomendar mais esse drama. Ele é muito bom. Ele vai fazer sua cabeça explodir 50 vezes durante o decorrer do drama. Né? Além de ser da categoria policial, ele é um thriller que ele é surpreendente. É aquilo que você espera do thriller. Né? Ele é um daqueles dramas que a gente pede pra ser coerente, e ele realmente é bastante coerente, assim. Sim. Ele tem uma linha base muito boa. Quando eu assisti a segunda vez, eu comecei a perceber as coisas que eu não tinha visto na primeira vez, que dá muita pista do que tá acontecendo ali, né? Eu recomendo esse drama, assim como eu recomendo o meu top 5. Com certeza, eu também. Muito bom, um drama muito bom. Principalmente pra quem gosta desse tipo de mistério, investigativo, ficar caçando pista. É bem gostoso de assistir pra você ficar tentando entender junto com eles, né, as coisas. É bem legal mesmo, bem legal mesmo. E tem uma pitada de tudo. Tem a pitada romântica, a pitadinha engraçadinha, a pitada do coisas científicas, psicológicas. Tem aquele negócio que a gente gosta, que a gente ama, que é entender como uma profissão ela funciona. Sim. Né? E nesse caso a gente acaba seguindo mais de uma profissão até, né? Sim. Assistam, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Assistam, e se você não assistiu ainda, agora a gente vai começar a falar dos spoilers. Então, se você não quiser ter nenhum spoiler, porque esse drama é aquele que, se você toma spoiler, vai estragar pra você. Então, vai. A gente tá aqui falando como suas amigas. Ouviu, Isa? Se controla. Pelo amor de Deus. A Isa tava descontrolada. Vida louca. Assiste, Isa. Assiste, você não vai se arrepender, Isa, você não vai. Por favor, senão vai acabar com o drama pra vocês, com toda a experiência. Então, para aqui o podcast, vai lá assistir, depois você volta e escuta os nossos comentários até o final e comenta pra gente o que vocês acharam, se vocês acham as mesmas coisas que a gente vai falar, enfim, tá bom? Então, estejam avisados. Estejam. Isa, eu tô te vendo aqui ainda, Isa. Se você não assistiu, volta. Volta pro Vic, Isa. Volta pro Vic. Eu vou colocar a vírgula agora e a gente vai começar os spoilers. O conteúdo da conversa desse podcast contém assuntos delicados como sequestro, cárcere e tortura. Se você tem gatilho com algum desses tópicos, nós temos outros podcasts com assuntos mais leves. Espero que vocês gostem. Eu quero falar um pouco da parte técnica, do pouco que eu conheço de cinema, do pouco que eu conheço de artes cênicas, falar da parte técnica desse drama. Ele é muito bonito e tem um esmero, e tem, assim... Gente, quando eu falo bonito, por exemplo, eu ver num drama, numa produção que você acaba pensando assim, são só 16 episódios, os caras não vão gastar tanto dinheiro assim pra fazer um drama com maquiagens e não sei o que, e sangues, e eles fizeram cadáveres pra colocar no drama. Eles fizeram tantos flashbacks, ele tem uma identidade visual muito bonita. Sim. Tem uma parte, aquela parte que a bebê ela tá começando a ensinar pro Liam, que as cenas elas são cortadas, as transições das cenas são páginas arrancadas. Sim, eu vi, eu reparei. Que isso, gente? Parece tipo post-it, né? Você tira o post-it, tira o post-it. Incrível, contexto.
Ai, sim, gente, e eu gosto muito. Então, eu gosto muito também da identidade visual que eles criaram quando o Liam encosta pra fazer a psicometria na pessoa. Incrível. E ele tem algumas sutilezas. Tipo, às vezes parece que vem uns circuitos e agarram assim a mão dele. E às vezes a mão dele meio que entra. Ai, é tão bonita, é tão diferente. É muito legal. É muito, muito bom. Ó, além de ser policial, de ser thriller, ele é ficção científica. Ah, é. Ele é uma ficção científica. E eu gosto quando é bem trabalhado na produção, que faz você esquecer que aquilo não existe. Não existe, exato. Né? Exato. Porque tem coisas, tem produções mais antigas que na época elas foram extremamente importantes para essa categoria. Por exemplo, Matrix. Ah, é? Foi muito importante. Só que hoje em dia... É um marco no cinema, né? Sim, o com Matrix. certeza. Quando eu assisto hoje, eu não acho que é verossímil, porque ainda não tinha... Ai, Prim. É por isso que eu amo 2001, Uma Odisseia no Espaço. Uhum. Que eu nunca assisti, você me odeia por isso. Eu não lembro agora, 62, não lembro. Foi gravado, tipo, há muito tempo, há muitas décadas. E aí ele era uma ficção científica futurística, falando de 2001. Uhum. E aí eu tive aula quando eu fazia design de interiores na faculdade sobre esse filme pelo design de como eles acertaram no design dos móveis, no design da cenografia. Sim. Muito incrível. Esse é um que não me incomoda. Agora, por exemplo, Matrix já me incomoda, porque por mais que ele tenha sido muito bem feito, muito inovador naquela época, eu não consigo mais assistir achando tão verossímil quanto eu assisto Psicométrico, né? Porque então, você acha que tá... Por exemplo, Matrix, você acha que ele tá meio datado já, né? Sim. Entendi. Mas isso é bom porque o que tem pra frente? O que tem pra frente ainda pra vir? Isso é muito legal. O que eu gosto do Matrix é a ideia central, entendeu? Sim. Que eu acho muito... Pra mim, ele me lembra muito o próprio W, né? Sim, que essa parada de você tá vivendo uma realidade que não é a realidade. Sim. Né? E eu gosto muito dessa discussão. O que eu não gosto no Matrix, hoje em dia, na época eu amava, são as cenas de luta. As cenas de luta, pra mim, são toscas. Porque teve aquele negócio de pegar e fazer a câmera lenta e tal, e naquela época... Fazer o 360, né? Lembra? Sim, foi inovador. Você para no ar e faz o 360. Mas aí eu olhava, hoje em dia, quando eu assisto Matrix, eu pulo as cenas de violência, porque eu acho tosco, eu acho demorado, eu acho maçante, né? Mas na época foi muito bom. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer de como o que tem pra vir ainda, né? Porque W também, ficção científica, vários efeitos muito legais. Tem uma cena que passa uma dentro da outra, que é incrível. E aproveitando que a gente tá falando ainda das questões mais técnicas, né, do drama, esse drama, ele me fez voltar numa parada que eu não sei porquê, talvez... Se eu tivesse assistido outro drama, também teria feito eu voltar em algumas coisas que eu já tinha consumido. Mas esse drama em específico me fez lembrar de um vídeo da Luli, do canal Luli de Verdade. Esse é um canal que eu recomendo real pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de tudo, assim, relacionado à cultura cinematográfica, porque a Luli, ela é muito didática e os vídeos antigos dela continuam sendo incríveis, e tem um dos vídeos dela que ela explica sobre uma técnica de cinema que chama Noite Americana. Você já ouviu falar, Prim? Não. É o seguinte, a Noite Americana foi uma parada que eles criaram em Hollywood pra você filmar de dia, mas parecer que tá à noite. Sim. Então, você coloca meio que um filtro na lente da sua câmera azul e tudo vai ficar azul. Pra você que já assistiu Ele é Psicométrico, se você conseguir lembrar, tem um episódio que o irmão do mozão tá seguindo mentalmente todo o trajeto que o assassino fez, que o maluco fez lá,
fugindo das câmeras da rua. Lembra desse dia que ele vai pegando o mapa e vai indo nas câmeras? O mozão é o Liam. Isso. O irmão é o irmão. O irmão é o promotor Kang. Tá. Isso. Só uma legenda, galera. Só uma legenda pra gente se achar. Eu chamo ou eu chamo o cara, o maluco, de maluco ou de assassino. Sabe de quem eu tô falando? O pai? É. Eu chamo ele de pai. Que não de é um pai. Não, calma. Do maluco. O mais maluco que tem no drama. O que prendeu a mãe do promotor Kang, estuprou ela, engravidou ela. E é o pai dela, pai dele. Esse homem maravilhoso, lindo. Tá. Ok. Porque por mais que ele seja pai biológico, ele não é pai. Pai não, é quem não cria, é pai. Pai é quem dá amor, exatamente. Pai que, né? Então, pra mim ele é o maluco. Então, nesse dia que ele tá seguindo o maluco, o irmão tá seguindo o maluco lá pelo mapa, vendo as câmeras, onde ele fugiu das câmeras e tal, eles usam essa técnica da noite americana e eu só queria falar isso pra despertar essa curiosidade e falar pras pessoas irem pesquisar também. Quem gosta de cinema, vai dar uma olhadinha. Tem muito conteúdo brasileiro muito bom falando de cinema. A gente tem a Carol Morena, muita mulher foda falando de cinema, pra ser bem sincera. Sou apaixonada por essas meninas. Também. Mika, mozão, Carol, mozão, Luli, mozão. Falando agora do último traço que eu quero falar pra gente poder entrar de cabeça nessa história, que é esse roteiro, Prim. Eu não sei nem colocar em palavras. Hoje eu fui explicar o drama pro Bruno, eu não conseguia. Porque eu tinha que contar tudo o que aconteceu. Tudo. Uhum. E ainda assim, mesmo tendo assistido tudo já, mesmo sabendo tudo o que aconteceu, eu ainda tenho tantas questões na minha cabeça. Tipo, eu não sei se foi furo de roteiro ou se ele é tão verossímil, ele é tão próximo da realidade, porque existem coisas que realmente podem acontecer. Sim. Entendeu? Tira a parte da psicometria, tira a parte da fantasia. Pega só a questão do assassino em série, do maluco, perseguidor, stalker, entendeu? E coloca esse rapaz criado nesse tipo de situação, trancado com a mãe desde... Ele nasceu em cativeiro. Quando eu falei isso pro Rafa, eu falei assim, então, tá vendo esse cara? Ele nasceu em cativeiro. Ele, quê? Como assim? A gente fala isso de bicho de zoológico. Exatamente. Entendeu? Eu me lembro muito o Quarto de Jack, né? Que também foi outra coisa que... Foi outro filme que, menina... E eu assisti numa época que eu não devia ter assistido. Você tá maluca. Eu acho importante, Prim, a gente esclarecer sobre a alexitimia. Sim. Por quê? Pelo que eu pesquisei muito. Eu já tô expert em alexitimia, entendeu? Pesquisei muito. Cada profissional tem uma opinião muito diferente sobre. Mas, tô falando do maluco. Não estou falando do promotor Kang mozão. Perfeito. Se ele tem alexitimia, que é uma dificuldade de lidar com emoções e não senti-las. Tá? No roteiro, eu não sei se era legenda, se foi no roteiro. Deu a entender as duas coisas. Deu a entender que você não sentia e que você não conseguia expressar. E aí, quando as legendas, o roteiro começava a falar, ele não sente, aí eu começava a pensar assim, mas ele tá sorrindo, ele achou graça, ele ficou triste, ele ficou com raiva, vamos pesquisar. Não, gente, não é que ele não consiga sentir. Ele não sabe expressar, ele não sabe nomear as sensações, as emoções. Não é uma doença, não é. Mais como se fosse como autismo, é uma coisa de comportamento. Sim, certo? Sim. Então, o pai dele, o maluco, ele, por mais que o roteiro tenha dito, ele tem alexitimia, provavelmente. Ele não conseguia sentir emoções ou expressar emoções, mas tava lá sentir. E ele encontrou a mãe do promotor Kang, que fez ela ser um gatilho para ele ter esse comportamento obsessivo. A alexitimia não tem nada a ver com isso. Com comportamento compulsivo, com o cárcere que ele
colocou os dois com o assassino. Você não acha que ele tá muito mais próximo da psicopatia do que de qualquer outra coisa? Psicopata. Só que então, aí no roteiro não deixou isso claro. Deixou isso claro que a lexitimia, você não sente emoções. Legal, é muito da hora essa abordagem. Só que, primeiro, que eu li muito. As pessoas, elas sentem as emoções, só que elas não sabem denominar e elas não sabem lidar com elas muitas vezes. O que dá problema numa pessoa que tem alexitimia é a raiva. Ah, tá. Porque ela não consegue entender que ela tá jogando a raiva dela e ela não consegue dar limite pra essa raiva. Porque quando a gente é criança, a gente é ensinado a reprimir essas coisas. Reprimir que você tá triste, reprimir que você tá com raiva, reprimir várias coisas. Então, o que dá problema é a raiva. Só que isso me deixou um pouquinho chateada. Principalmente pelo final. Porque não foi a lexitimia que fez tudo aquilo acontecer. Foi a psicopatia. O doido é psicopata. Já o promotor Kang, eu acho que tá mais pra um impulso de uma raiva que ele não conseguiu entender, que ele não conseguia lidar. De um medo, né? Que ele não conseguia lidar. Quando ele era criança. E ele teve que pagar por isso. Pra mim, o que aconteceu? Quando eu tava assistindo o drama, eu não sei, pode ser que eu tenha perdido alguma explicação. Como você, dessa vez, foi a única que assistiu 2 vezes, eu tô pendendo pro seu lado, porque talvez eu tenha perdido um detalhe ou outro. Mas, com relação à lexitimia, o que eu tinha entendido era o seguinte, que o irmão tinha lexitimia, mas que o maluco era psicopata. Porque quando a mãe tá lá no cárcere e eles estão lembrando e estão falando sobre a lexitimia e ele fica falando assim, ele não vai sentir nada que nem eu, ele vai ser igualzinho que nem eu, e ela fala, não, ele não vai, não, ele não vai, não, ele não vai. E aí tem uma cena que o mozão, o Liam, ele pisa bem forte no pé do irmão dele, mas isso nem é a questão. Antes disso até, quando eles, nas partes engraçadas ainda do drama, quando eles estão, ele fica abraçando o irmão e passando o rosto, e o irmão fica, sai, não sei o quê. Se ele fosse realmente tão bloqueado assim, tão, intensa essa questão dele, ele não faria isso. Aí depois do drama ele dá a entender que talvez ele tenha treinado pra fingir que ele sente essas coisas. Porque, assim, mas, aí lá no final, quando tudo acontece, que a gente não vai falar agora, mas quando tudo acontece, você vê que foi a partir daquele momento, daquela ruptura no caráter dele, que ele passou a sentir tudo de uma vez. Foi isso que eu entendi assistindo o drama. O tratamento para lexitimia é terapêutico. Certo. É justamente você ensinar as sensações. Que foi o que a mãe fez. Exatamente. E aí tem uma parte que a investigadora, ela fala assim, será que ele fingiu o tempo todo? Sim. Né? E aí ele realmente não fingiu. Ele tava sentindo aquilo tudo, né? Só que ele não sabia nomear. Tanto que às vezes ele sorria e o Liam falava assim, você riu. Aí ele, ri? Aí ele, sim, você sorriu. A bebê também. Quando a bebê era criança, eles estavam lá do lado da árvore de Natal. Então, ele não percebe, mas ele consegue fazer isso. Eu acho que o momento de ruptura foi... Não sei, eu acho que o bloqueio não é total. Eu acho que a mãe dele... Eu tenho certeza que não é total. A mãe dele ajudou muito a desenvolver todas essas questões. E eu acho que a proximidade, o poder confiar, né, na investigadora, no Liam e na paixão que ele tinha pela Jane, porque ele era apaixonado por ela, sim, romanticamente. Só que ao mesmo tempo, ele sabia que ele não conseguiria ter uma relação com ela. Caraca, quando eles falaram isso, minha cabeça bugou. Eu falei, como? Quando eu assisti a segunda vez, ele dá muito sinal de que ele ama ela. Eu sei. Ele dá mais sinal de que ama ela do que a Jisoo, do que a investigadora. Sim, ele dá mais sinal de que ama ela do que o Liam. É. Sabe?
E só que ao mesmo tempo, ele não tem, ou ele não sabe expressar, ele não sabe nomear, tipo, o ciúme, ou então a raiva do Liam porque eles estão namorando, porque eles estão tendo o trelelê deles, entendeu? Ele entende, ele sabe que ele não vai poder ter aquele relacionamento com ela por várias questões, por causa do crime, por causa da personalidade dele. E por causa do maluco que tá indo atrás de todo mundo que ele gosta. Porque pro promotor Kang Mozão, a única coisa que ele consegue ter de objetivo na vida é proteger aquela mãe. Ele não consegue mais fazer nada. É a única coisa que ele consegue fazer, exatamente. Porque olha o estado daquela mãe, gente, quando toca a campainha. Coitada dessa mulher, gente. Mano, quando a gente descobre que ela tava lá e que eles ficaram presos todo esse tempo... E, tipo assim, muito mais do que ele ficou 9 anos da vida dele preso. Ela ficou da pré-adolescência até a quase velhice. Exatamente. Na mão de um estuprador maluco, obsessivo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não sei se você também reparou do meio pra frente, mas assim... Nos flashbacks que ele tá com o pé machucado, a mãe dele fala no final que ele tinha sido sequestrado 2 vezes. Gente, que isso? Sabe? Porque eu não tinha entendido. Eu falei assim, mano, por que esse menino adolescente tá com uma marca de sangue na perna de novo? Aí o Rafa tava assistindo comigo uma parte, ele falou assim, será que não é, tipo, gatilho? Às vezes ele lembra de alguma coisa e aí a ferida... Sei lá, abre de novo, alguma coisa assim. Ou ele assim, mesmo podia abrir a ferida. Aí eu falei, não faz tanto sentido, porque faz muito tempo já que ele tá livre. Ele e a mãe dele, entendeu? Faz muito tempo que eles já saíram. E o cara não foi e pegou o menino de novo. Foi. Gente. Isso é terrível, gente. Terrível. Cara, esse cara me deu medo. Eu acho que de todos os vilões que a gente já falou até hoje... Em todos os nossos podcasts, esse foi o pior. Sim. Eu acho que ele foi o pior de todos os dramas que eu já assisti. Eu tô falando da mulher do secretária Kim, da maluca lá. Eu tô falando do cara traficante lá do Descendentes do Sol. Eu tô falando de todos os malucos. O promotor que mata a ex-namorada. Entendeu? Todo mundo. Mas, eu acho que esse cara, ele é o pior. E porque assim... a parada dele é psicológica. Isso que... E aí vem o pior, né? Quando a gente descobre que ele era uma criança invisível que morava embaixo do túnel do trem. Numa coleira. Uma coleira. Meu Deus. Ele não tinha nome. Aí começa a outra discussão, que é, pra mim, eu acho que é a que realmente o roteiro, ele queria caminhar, Prim. Polícia, proteção, até a Jisoo, nosso mozão. Quando o pai dela fala assim, não foi nem o pai dela, foi lá o promotor, o dedo no nariz. O promotor não, o policial, o dedo no nariz. Que ele começa a contar o que aconteceu e tal, e aí ela vai atrás. Aí o outro policial fala pra ela assim, então, esse caso foi arquivado. Por quê? Porque ele jogava na cara da sociedade todos os erros que a polícia, né, que a organização tem. Até a Jisoo, ela fala assim, cara, real, tipo assim, eu entendo porque foi arquivado, porque se não fosse arquivado ia dar merda, só que e a proteção? Não, e as consequências disso? Exato, gente, nossa, que triste isso. E o pai dela me irrita muito. Porque eu odeio esse cara. Eu odeio. Desde o primeiro fucking episódio. Ele trata ela com uma misoginia, com uma... Um estúpido. Aí começa a historinha ele usa a hierarquia do trabalho e de casa com ela. Sim. Ai, que raiva. Vamos pensar no arco do porquê que ele se envolveu com a organização da ISS? Ele disse assim, então, porque você tinha um problema no coração, eu não podia ver você nesse estado, e aí eu não queria que eu fosse uma pessoa que não tivesse recursos pra... Beleza, fechou. Aí o que aconteceu? Depois que aconteceu toda a merda, ele ia lá no orfanato, lá no padre, visitar o Liam. Quem que era o tutor do Liam? Quem que era o mentor do Liam? O promotor mozão. Não era o pai dela. O pai dela não usou aquela casa luxuosíssima. Não usou um centavo. Não.
Não, ele nem pra, sei lá, tipo, se ele acompanhava tanto a vida do Liam e ele é policial, ou seja, você imagina que ele seja uma pessoa rígida, que queira que os jovens, em geral, andem na linha, que estudem, que trabalhem, que façam coisas boas pra sociedade. Se ele fosse tão em prol disso, por que ele não tinha assumido esse menino e falado assim, principalmente na época que ele começou a se rebelar, que ele começou a brigar, ele ficou famoso, toda a delegacia conhecia ele porque ele se metia em briga. Sim. E o que esse cara tava fazendo? Ele tava, sabe, fazendo o quê? Gastando o dinheiro que ele ganhou com propina. Exatamente. Eu acho que foi realmente problema isso que de queriam coração, mostrar pra ovo. gente. Porque aquela casa, gente, aquela casa era muito luxuosa. O quarto da Jisoo, o sofá, a sala de estar, era uma coisa assim de muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é? E aí, o que acontece? A filha dele ficou lá de boas. O que aconteceu com o policial dedo no nariz que viu que tava acontecendo toda essa cafajestagem aí? Essa cafajestice. Ele pegou e falou assim, foda-se essa merda toda, tá? Estou perto de me aposentar, não posso sair porque tenho que sustentar a minha ex-esposa. E o filho que estão no Canadá. E um filho que tá no Canadá e vou ficar aqui de boa, eu não quero ver a sua cara. Tanto que na hora, quando ele volta lá, né, ele dá um soco no pai da Jisoo. Sim. Nosso Vingador! Vingador, mascarado. A questão é que eu ainda acho ele meio conivente, sabe? Eu não consigo ficar 100% do lado dele porque ele foi conivente. Se você for pra pensar, eu vou me tirar porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Tipo, mas não foi só ele. Não, eu sei que não foi só ele, mas a gente tipo seguiu assim, ele, entendeu? Sou e, eu contra todo mundo. E aí, o que eu vou fazer? Ficar desempregado? Eu vou sair. Prim, você tá no seu trabalho. É verdade. Você, mulher, tá no seu trabalho. Aí você vê uma colega de trabalho sua sendo assediada. Aí você vai ficar quieta porque ninguém mais vai tomar partido e vai querer ajudar? Jamais faria isso. Sabe quem esse cara foi? Ele foi os caras do restaurante da menina trabalhadora do Hello My Twenties, que não fizeram nada enquanto a menina tava quase apanhando lá do lip balm. Você devia, policial do dedo no nariz, escutar o nosso podcast sobre o Hello My Twenties pra você aprender umas coisas. Palhaço. Você tem toda a razão. Prim é foda sensata. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. É que assim, tipo, a gente gosta dele porque ele tem ele cresce, né? Ok. Ele teve a redenção dele porque ele voltou atrás nas coisas que ele acreditava, que ele foi conivente. E a partir de então, ele tá lá fazendo coisas boas. Ele assumiu o caso, ele foi atrás, ele, tipo, tava caçando o cara armado na rua, entendeu? Ok. A gente consegue gostar dele depois disso. Mas naquela época, com os motivos que ele tinha pra abandonar, ele foi 100% conivente. Entendeu? Exato. Tipo, tô vendo uma pessoa chutar um cachorro na rua. Se eu virar pro outro lado, eu não vejo mais, então tá tudo bem, entendeu? Não, tem coisas na nossa vida, na nossa vida real, que a gente tem que ser um pouquinho de o que o coração... não, senão você fica doente, né? Como é, Prim? O coração não vê, os olhos não sentem. O que os olhos não veem, o coração não sente. Tem que fazer isso, porque senão você... pega a responsabilidade de tudo. O que os olhos não veem, o coração come o gato. Gente, eu não sei, eu tenho um bloqueio. Eu acho que é como diz? A sonoridade. A rima. A sonoridade da rima, ela me confunde. Deixa eu falar de outro vilão, que assim, mano, me chocou uma frase. Vou ler a frase pra você. Leia. Só não te mato, porque senão perderei meu cliente VIP. Nossa, mas eu vou falar que essa cena me assustou, sabia? Eu também, eu fiquei em choque. A cena do carro, que ele tá andando de carro e aí dá um boom no carro dele, aí ele desce e o maluco vem com um martelo, uma marreta. Jesus loucaço. Cristo, se isso acontece comigo, eu acho que eu morro antes do cara chegar perto de mim. Sim, mas Prim, não é extremamente, assim, passa do nível de crueldade que a gente já viu todo tipo de crueldade aqui. A pessoa tá lá socando o cara e fala assim, eu só não te mato porque senão eu vou perder o meu cliente VIP. Gente, já não basta ele matar as pessoas, colocar numa mala, jogar no Rio Han e pra assumir. Inclusive, será que o promotor Kang sabia disso? Porque não ficou claro.
se ele sabia ou não sabia. Não a mãe não mesmo. sabia, que a mãe até quis se matar depois disso. Mas eu acho que ele sabia. Isso que é a única coisa que me dá um negócio. Não, são outras coisas também, porque assim, eu entendi o roteiro, galera. Ele queria que o Liam e a Bebê se encontrassem pro Liam aprimorar a psicometria. Pro Liam ler ele pra impedir ele de matar o louco. Isso. Mas é cruel da mesma forma, porque quando eles descobrem, você sabia que ia acontecer uma hora, mas na hora que aconteceu, gente, aquela cena foi muito boa. Dela voltando, abraçando ele, falando obrigada e tal, e ele vai lá e dá lágrimas. Gente, que crueldade. Você foi cruel, diretor, foi cruel. Aquela cena tava muito amorzinho pra acontecer bem naquela hora a descoberta, né? Eu ainda tô querendo falar um pouco dos traços psicológicos do maluco, principalmente. Sim. Tá? A gente falou um pouco da lexitimia, mas principalmente do irmão, mas eu quero falar um pouco da questão desse maluco. Vamos lá. O rapaz, ele era uma criança sem nome, perdida na sociedade, as bases né? Ou seja, ele foi criado com uma coleira no pescoço numa estação abandonada de metrô. E criado depois não, né? Deixado abandonado, Aí, tipo, ele cresceu, conseguiu emprego, né? Tava lá trabalhando. Aí, ele vê uma menina que, sem querer querendo, dá um nome pra ele. Sim. E aí, mano, isso na hora dá um estalo na cabeça dele e ele fala, eu amo essa menina, ela é minha. Ele fala pro irmão, fala assim, eu acho nada mais justo eu pegar a sua mulher porque você pegou a minha. Ele tem plena certeza de que ela é dele. Sim. Isso pra mim, Prim, é uma parada muito bizarra. Porque eu não sou mãe. Eu acho que o maior sentimento de possessão que uma pessoa deve ter deve ser pai de alguém. Porque você literalmente fez aquela pessoa. Pai biológico, eu tô falando, né? Porque às vezes o pai adotivo já tem um pouco mais de distância já dessa ideia. Mas a possessão que eu digo é essa. Tipo, eu gerei esse ser, ele saiu de mim, ele é 100% meu. Não é, mas eu tô falando da ideia que isso pode trazer. Agora, um terceiro virar e falar assim, você é minha, isso me assusta num grau. Mas sabe, Prince, eu só não fiquei mais arrasada do que eu fiquei descobrindo do Cativeiro, porque eu assisti, teve uma época na vida, assim, que eu precisava... Sei lá o que eu precisava, assim. Precisava de... choque de realidade. Acho que sim. Entender mais um pouco da cabeça das pessoas. Eu comecei a assistir todos os documentários do Netflix. E muitos eram de sequestro, de cárcere. De sequestrar meninas criancinhas e elas saírem com 26 anos de idade e 2 filhos. Sim, eu já vi um desse também. Então, eu já tava assim... Eu já sofri bastante naquela época. Mas ver o promotor Kang acorrentado pelo pé do outro lado, como se ele nem estivesse ali, entendeu? Não faz diferença nenhuma na vida dele. Mas a mulher, ele quer a mulher, ele quer ver a mulher, ele precisa da mulher, ele precisa roubar a foto da mulher, dobrar aonde o Kang Mozão tá. Pra olhar só pra ela. Isso é aterrorizante. Por isso que eu falo. Possessão, fujam. Gente, isso acontece mais do que vocês imaginam. Não, a gente vê casos e mais casos e mais casos. A gente Exatamente. vê sobre essas possessividades. Tipo assim, a possessão, ela pode ter vários níveis. Pode ser, tipo, a pessoa ter um ciúme muito forte de você. Pode ir desse nível. Até a pessoa literalmente fazer isso. Te prender numa corrente e você ficar lá pra sempre. E o pior de tudo é que ela foi pega numa idade que é muito difícil pra você entender isso. Tipo, hoje, nós duas, com 26, 25 anos, a gente olha pra isso e a gente entende a sociedade que a gente tá inserida, a gente entende que isso acontece. Agora, essa menina, provavelmente, o que deve ter acontecido? Esse cara, esse menino, que na época ele ainda era um menino, né? Ele trabalhava com... parecia o pai dela. Sim. Né? Então, tipo, ela nunca imaginou que
estando perto dele, ela corria esse nível de risco, entendeu? E eu vi você estava falando dos documentários que você assistiu, eu também assisti um que tava no YouTube, que conta a história de 3 meninas que foram sequestradas por um cara do bairro. E é bem famosa essa história, que eu esqueci o nome, mas é bem famosa a história dessas 3 meninas, na real. E também elas foram sequestradas porque ele era amigo do pai delas. E ó, no quarto de Jack, você lembra o que aconteceu com ela depois que ela saiu, né? Ela foi pra casa e ela ficou em paranoia. Ah, é? Igual essa mãe. A mãe não... Tudo bem que o cara ainda tava solto, o cara ainda... Ela não tinha proteção nenhuma. Não tinha proteção nenhuma. Ela já tinha ido na polícia. A polícia cagou pra ela. E então ela tinha todo esse agravante. Mas eu lembro sim que a menina do quarto de Jack surtou. E o pior é que o filho não entendia. Ele falava, tá tudo bem. Por que você tá assim e tal? Eu acho que aquele menino é incrível, inclusive. Ele é ótimo. Maravilhoso. Ai, gente. Porque quando eles vão e descobrem que o menino tava preso, eu falei assim, nossa, eu acho que ele foi sequestrado quando ele era criança. E aí mostra a mãe, criancinha. Nessa hora eu dei pause, respirei e eu falei, o que é isso? Ela falou, explicando pra ele o que era árvore, o que era flor, o que era borboleta. Porque diferente do quarto de Jack, eles não tinham nem uma janela pro céu. Eles não tinham nada. Ela teve que implorar pro cara pegar um livro. E o cara traz. E o cara é burro também, né? Dá o melhor livro do mundo, dá um dicionário. Não, e ele pegou o Pequeno Príncipe, que inclusive, Pequeno Príncipe, gente, não leva ao pé da letra aquilo, galera. Gente, é poesia, né? Tipo, não é só poesia, ele é uma filosofia muito idealizada de mundo. Você é o que você cativa. Sabe, não tem o pé na realidade. Não levem tão a sério. A gente já falou isso em mais de um podcast. Não leve as coisas tão a sério assim, gente. Cara, tenham gatos. É uma ótima metáfora. Tenham gatos. O gato vai estar lá. Ele... Provavelmente ele não vai te amar quanto você ama ele. Ou então ele até te ama, mas ele não tá a fim de demonstrar porque ele não precisa. Você vai aprender sobre desapego. Amor bandido, gato. Porque o gato, você tá aqui. O gato, a adoção acontece assim. Você está lá pra amá-lo. Não pra ele te amar. Independente se ele te ama, se ele não te ama, se ele deixa encostar, você vai amar ele da mesma forma. E cada gato é diferente. Sim, cada um com personalidade diferente. É até complicado. Tem 3, é complicado, eu não aguento 4. As minhas 2 são muito diferentes. Eu resgatei as 2 de formas diferentes, sim, com idades diferentes. E a personalidade delas é completamente diferente. Ó, vou te falar que o Legolas e a Tauriel, eles têm comportamento muito parecidos. Mas têm personalidades diferentes. Mas comportamentos extremamente parecidos. A Bezinha, além da personalidade, o comportamento, nossa, não tem nada a ver. A Bonnie e a Celina, nem o comportamento, nem a personalidade. Né? Elas são muito diferentes. O Legolas e a Tauriel, eles são gêmeos, né? Então, tem essa questão também. Eles nasceram juntos, brincaram juntos, foram criados juntos, então eles têm bastante comportamentos parecidos que eles aprenderam juntos. Mas tenha gato, pra você perceber que você não é dono de ninguém. Você não é dono do gato, o gato é seu dono, querido. Vai pensando que você é dono do gato. Se bobear nem isso, vocês coexistem, vocês vivem só na mesma casa e só você paga aluguel. Ai, deixa eu falar aqui de uma cena. Quando a bebê, ela é sequestrada pelo maluco, que ele prende ela na banheira, eu amei esse episódio inteiro, Prim. Não... É que eu não amei o episódio. Esse episódio, ele tem tantos altos e baixos, porque a gente vem do amorzinho deles, de primeiro encontro, beijinho, memória, tereréu. Estarei com você pra sempre, só vou te dar memórias felizes. É o nosso primeiro dia. E aí, mano, vem a rasteira dele descobrir que o pai dela foi acusado pela morte, pelo incêndio, enfim, e a morte dos pais dele.
Aí, ele já não consegue mais ficar do mesmo jeito com ela. E o que eu acho da hora nisso é que por mais que ele tenha sido escroto de ter abandonado ela ali, sabendo que ela não tem culpa e tal, assim que ele sai de perto dela e que eles passam esse dia que ele vai beber sojo lá na árvore dos pais dele, e que depois ele arruma briga, ele bate na ponte, fica reclamando, ele tá em conflito, porque ele fala assim, eu sei que ela não tem culpa, ela não fez nada, mas por que eu não consigo desvincular mais ela da imagem do pai dela, que eu tenho na minha cabeça e não sei o que, sabe? E o que eu mais gosto nesse arco aí é que antes do pai dela ser inocentado, ele conseguiu amadurecer esse sentimento que ele tava, esse conflito. Ele conseguiu estar com ela, apesar disso. Sim. No mesmo episódio ele já muda. E né? eu já ficava pensando no Mozão Kang, no promotor. Certo. Porque eu pensava assim, tipo, mano, não vai ter como. Não vai ter como, Prim. Eu vou falar pra você que eu defendi o promotor até o final. Eu falei, não é ele, não foi ele, não foi ele. Eu tenho certeza que vai chegar uma memória que vai estar lá estampado na nossa cara, que foi o maluco. Se não foi o maluco, foi um outro maluco. Mas que não... Prim, eu defendi ele com todas as minhas forças. Eu tava naquela assim, eu só vou incriminar ele quando eu tiver provas concretas, entendeu? Tipo, eu acho que foi isso que fez eu ter uma experiência diferente com esse drama do que você. Você falou pra mim, logo da primeira vez que você assistiu, você falou, nossa, eu adivinhei o plot do Ele é Psicométrico. Aí eu falei assim, jura? Porque até agora eu ainda não... Pra mim é meio óbvio, porque na minha cabeça tinha sido maluco mesmo. Porque se você for parar pra pensar, Prim, assim, os dramas, eles têm um traço um pouco óbvio também no storyline deles. O mocinho vai ficar com a mocinha, aí, na minha cabeça, era certeza que o irmão ia ficar com a promotora não, com a policial, com a investigadora. E tipo, sabe casamento de novela? Que no último episódio todo mundo casa, todo mundo fica feliz pra sempre. Na minha cabeça ia acontecer isso, e eu tomei essa rasteira desse drama, Foi entendeu? o que aconteceu comigo no Love Alarm. Sim, real, É que ainda não acabou o Love Alarm. É que... cara, eu não superei até hoje o que ela fez com ele lá. Não consigo. Eu não quero que eles fiquem mais juntos só por causa desse dia. Na verdade, real, eu não quero que mais ninguém fique junto com ninguém nesse drama. Também não quero. Apesar que eu gosto muito daquela namorada fofa, eu quero que ela seja muito feliz. Ela, eu quero que ela fique com alguém que é muito da hora. Mas eu queria que ela ficasse feliz sozinha antes de ficar com alguém. Com certeza. Entendeu? Mas ela não precisa disso, ela é muito fofa, ela é muito amada pra ficar... Será que na próxima fase do drama... Ela vai ser escrota. Ela vai ser escrota. Esse é um medo que eu tenho. Olha, menina, olha aqui, eu tô te defendendo desse drama. Pelo amor de Deus. Enfim, eu acho que o negócio do plot, eu imaginava, porque eu comecei a reparar em coisas muito sutis, assim, muito, muito sutis. Principalmente na cena do isqueiro. Certo. Mas eu já sabia que eu ia entrar em conflito, assim, porque eu gosto do personagem. Eu não acho que ele não é um psicopata. Ele não é um psicopata. Ele era uma criança com alexitimia que viveu num cativeiro, que ele não ia pra escola, ele usava uniforme, todo dia descia pra ficar olhando pra porta, pra cuidar daquela mãe que tava em choque, que não tinha como se cuidar sozinha. Que não tinha como cuidar dele. Ele teve um impulso e ele se arrependeu. E aí, a culpa dele foi gerando todo esse bololô que gerou aí. Porque aí ele não conseguiu ficar longe do Liam. Ele percebeu que o assassino lá, que o louco tava atrás. Então ele queria que o Liam parasse ele. Então ele também tinha muita culpa com a Jane. Por mais que seja muito escroto que o pai da bebê estivesse preso e ele conseguisse viver a vida. Porque eu não conseguiria. Entendeu? Só que no final, eu já tava sofrendo, Prim, porque não tinha pra onde caminhar. Sabe? Prim, eu só quero fazer um adendo antes da gente chegar nessa parte. Assim, você falou assim, ele foi uma criança que sofreu, blá, blá, blá. Eu entendo tudo isso. Só que foi um impulso. Só que pra mim, o impulso, ele tem um certo tempo que ele é válido. A partir de então,
Ele foi muito calculista. Mano, ele matou as mulheres dentro do apartamento. Aí, ele abriu na verdade, antes, né? Ele abriu a mala do assassino lá que tinha a mulher. Aí, beleza. Aí, ele levou a mulher na mala. Ele colocou a roupa, colocou o boné, foi lá, matou as mulheres, organizou os corpos, colocou mais uma xícara de chá. Ou seja, ele foi muito calculista. Mas por isso que colocaram ele com alexitimia, Prim. Mas isso não é alexitimia, Prim. É sim, porque ele tá sentindo uma raiva, um desespero, ele não sabe lidar com aquilo e ele teve um impulso. É muito louco, porque na minha cabeça, isso deve ter demorado, sei lá, 1 hora, meia hora, 15 minutos, Mano, não sei. A cena foi de minutos. E dá um desespero, porque você fala, meu, como que ele pode fazer isso, né? Mas você vê que na hora que ele termina, que ele volta, entendeu? Que ele sim. Ele encosta e ele fala, puta merda, o que aconteceu? Olha a merda que eu fiz. Eu sei. Só que é uma questão muito pessoal minha. Eu consigo entender até certo ponto. Depois, a partir do momento que ele organiza o chá, que ele organiza os corpos, não sei o quê, pra mim, ele fez um crime muito organizado, entendeu? Mas é que ele precisava convencer aquele doido também, né, Primo? Tem essa questão também. Ele precisava. A maior questão de todas, desse drama, essa jornada desse rapaz tentando se desvincular desse maluco que na cabeça dele é implacável. Mas ele é implacável, realmente. Como que esse cara conseguiu fugir tantos anos? Como que esse cara conseguiu ser invisível? Como ele conseguiu fazer tudo isso, cara? Por exemplo, é uma soma de fatos, né? Porque tem a parada da propina lá atrás, tem a parada das crianças sem nome, tem a polícia... isso tudo soma uma polícia falha, uma polícia corrupta. É tudo culpa da polícia, Prim. Tudo é culpa da polícia. Não ter protegido as crianças invisíveis, a propina que a polícia tava recebendo pra não ter ali as regras dos bombeiros lá. Sim, esqueci o nome. Uhum. Se você for ver, a regulamentação, né? Isso, a regulamentação. Uhum. Se você for ver, é uma crítica à polícia. A instituição, né? Sim. Porque provavelmente existiam policiais bons que queriam fazer a diferença, mas quem tava mandando não tampou os olhos, tampou os ouvidos de todo mundo, entendeu? Então, com dinheiro. Com dinheiro. E às vezes nem dinheiro. Às vezes, por exemplo, é com o tempo, é com a falta de informação. Por exemplo, a filha desse policial, que é a Jisoo, a investigadora, ela queria fazer a diferença. Sim, ela já tava indo atrás, ela tava querendo fazer os negócios. E todo mundo barrando ela. Ele, principalmente, com toda a escrotidão dele, ele dando sempre porrada nela, falando não. Imagina o que ele não falou pra vários outros investigadores ou outras pessoas que passaram antes dela. Né? Com certeza. Mas voltando ao promotor Kang, o que eu tenho pra dizer é que você vê que ele não tinha controle quando ele precisa que o Liam pare ele, que o Liam dê um stop, né? Porque se ele contasse pra qualquer outra pessoa, ele ia ser preso na hora, ele não ia conseguir matar o cara, que era o que ele queria fazer, né? Foi pra isso que ele voltou, pra matar. Não estou dizendo que ele não deveria estar afastado da sociedade, que ele não deveria estar tendo um tratamento, que ele não deveria estar preso. Ele tinha que estar preso. O que o que a gente tá sentindo, né, Prim, é a dor. É a dor que é saber toda a história, tudo que aconteceu pra ele chegar naquele ponto. E, na verdade, se ele fosse só nascido numa família um pouco mais estruturada, nada disso ia ter acontecido. Ele poderia ter sido um promotor incrível, ou não também. Porque eu acho que sim, porque mesmo com todo esse background, ele era um promotor bom, ele era um profissional bom, ele era reconhecido, ele era chamado pra ir lá nas entrevistas. Mano, e você viu por que ele ia pra televisão? Pra mãe dele poder ver
Pra poder ver que ele tava bem, pra poder ver as coisas que ele tava fazendo, sem que ele tivesse contactando ela, porque ele sabia que o maluco tava seguindo ele também. Sim. Mano, que vida de cão. Que vida. É muito conflitante. Conflitante. Por isso que é triste. Por isso que é triste, exato. E faz a gente pensar também, mas vindo pra realidade, quantas pessoas, né, a gente sabe que fizeram coisas hediondas e coisas horríveis, e até que ponto a gente tem direito de julgar, você é um monstro, você é isso, exatamente. Você é aquilo, né? Exatamente. Até que ponto a gente tem esse direito? Eu, na real, acho que a gente não tem direito de julgar ninguém. Eu também, só que aí você pensa que alguém vai ter que julgar, que é o julgamento mesmo, né? Exato. A promotoria, o juiz, o júri. O júri popular, se for júri popular, Então, eu acabei começando a falar da cena que ela é sequestrada e a gente acabou indo pra outro lugar. Então, essa cena que eles se separam e aí ela passa aquele dia péssimo. E, mano, quando ele chega lá nela e ele lê o dia que ela passou sozinha, a tia dela tá cuidando do pé dela, né? Aí ela fala assim, tia, os pais dele morreram lá. E por mais que eu esteja morrendo de saudade dele, morrendo de vontade de ir lá e abraçar ele, conversar com ele, eu não acho que eu tenho esse direito porque ele perdeu os pais. Sim. Entendeu? Cara, essa bebê... Como esse povo é sensato nesse drama? Meu, essa bebê, ela é amiga, ela conseguiu perdoar a amiga que o depoimento dela foi crucial pro pai dela estar preso. Mano, e ela ainda ajudou. No dia que ela tava investigando lá na escola, que ela não expôs a amiga. Não é só não expor, ela falou assim, isso não importa. Você tá bem? Essas palavras saírem da boca de uma mulher pra outra mulher e de duas mulheres que já existia um certo nível de rivalidade entre elas, é de uma sororidade que não existe, entendeu? Incrível. E eu também aplaudo o roteiro quando os meninos também, tipo... Sim. Os meninos, eles deram um rolê todo pra fazer com que a situação não caísse sobre esse assunto. E os 4 conseguiram sair da situação. E aquele professor, gente... E o professor também, eu ia falar dele também agora. Que demônio! Que demônio! Demônio! Prim, ele ia tacar ácido na cara da bebê. Dela. Como daquela isso é possível? Dessa bebê. Dessa fofura que é essa menina. Ácido. E ela tremendo. Ela falando, eu tô bem, tô ótima. 1 minuto de silêncio. Dá respirada. E ela tremendo, falando, eu tô bem, tô ótima, tá tudo bem aqui. E a mão tremendo, assim, o Liam olhando pra mão dela e percebendo o que tava acontecendo. As crises de ansiedade. Essa menina ela não passou na faculdade porque ela não tinha paz pra estudar, porque todo lugar que ela ia descobriam do pai dela. Que bebê. Quero adotar junto com o Jojo. Ótimo, da minha casa. A bebê, ela fala, na hora que ela vai embora, a sua ajuda me fortaleceu por um breve momento. Voltarei quando eu tiver confiança. Bebê. Pelo amor de Deus, você é maravilhosa. Você não merecia estar passando por isso nem aqui, nem em nenhum lugar, nem no multiverso. E ela era maravilhosa desde que ela era pequenininha. Que menininha linda e fofa e incrível Prim, só uma coisa. Sabe na hora que ela chega na escola, tal, aí tem as meninas falam, vamos pra balada tal, que não sei o quê. As pessoas estavam achando que ela era rica porque ela era inteligente? Sim. Que preconceito do caramba! Eu fiquei, Não, Prim, a gente viu que nessa escola rolava um puta de um preconceito. Nossa, porque é assim, escola, velho. Ela chega e aí a primeira coisa que ela faz é entregar o histórico escolar dela lá. E aí a professora começa a ver um monte de nota boa dela. Nossa, você era a melhor da sua turma na sua outra escola, que incrível, não sei o quê. Nossa, você tem potencial pra passar na Universidade de Seul, você tem muito futuro, não sei o quê. E nisso o professor babaca vendo. E aí eles começam a falar ao mesmo tempo, enquanto ela está lá, sobre o Liam, falando que ele era órfão e era por causa disso que ele tava fazendo tudo que ele tava fazendo. Não foi porque
ele perdeu os pais no pior acidente do mundo, entendeu? E caiu e se arremessou da janela e caiu em cima de um carro. Não é por isso. Lian tem problemas de aprendizagem, a escola tem que se virar. Você vai tratar um menino diferente porque ele tem problema de aprendizagem. Gente, mano, Prim, aconteceu o acidente, o incêndio. O menino ficou no hospital, toquinha de algodão na cabeça. O pai o policial lá, o pai da Jisoo, entrega uma caixinha pra ele assim, tô aqui os pertences dos seus pais. Tchau. E vira as costas, exatamente. Tchau. Esse cara é um lixo. O que eu mais fiquei feliz no final foi que ele se entregou lá, porque era o mínimo que ele tinha que fazer. Mas você tá ligada que ele só fez isso porque a filha dele morreu. Porque se ela não tivesse morta, ele não teria feito nada. Ele teria sido preso, porque ela ia descobrir, ela ia denunciar ele. Só que ele ia ser preso completamente contrariado, falando que não, que era mentira. Assim como aquele cuzão daquele dono da empresa lá, da propina. Nossa, péssimo. Ai. Vamos falar de como o Lian é maravilhoso também? Bebê tá é maravilhosa. Né? Jisoo, maravilhosíssima. Mas o Lian... Antes de falar do Lian, eu preciso de um momento pra falar dela. Mas antes de falar dele, na real, a gente precisa falar desse ator, gente. Que menino bom. Então... Depois da segunda vez que eu assisti, eu assisti todos os clipes do GOT7. Fui obrigada. Fofíssimo. Ele é muito bom ator. Ele é bom? Todas as cenas que ele sorri, Prim, parece que ele tá se divertindo de verdade. Que ele tá brincando. Prim, lembra quando eu falei da Bonsung? Bonsung não, desculpa, da Bukju. Da Bukju. Que ela é minha personagem favorita de todos os dramas, né? Por quê? Porque a junção dessa personagem com a atriz, que criou essa personagem de certa forma, ficou muito impecável. Porque ela tem trejeitos, ela tem uma forma de andar, ela tem a forma de falar, ela tem todo o jeitinho dela. Esse menino, ele conseguiu deixar o personagem dele tão real, porque tem hora que ele vai, sei lá, vai subir uma escada, aí ele dá uma tropeçada e bate a canela, aí ele fica, ai, tipo, não deve estar no roteiro isso, sabe? Sim. E ele fica sofrendo, aí ele faz não sei o que, mano, ele tá sempre em cena. Todo momento que ele tá em cena, ele tá no personagem, ele tá vivendo o Lian. Sim. E eu gosto muito quando ele tem que ser o ousadão, assim, tipo, fazer Porque realmente foi o que a Prim e eu falamos, assim, ele tá se divertindo. Sim. Isso é muito gostoso de você ver num ator, que ele não tá lá forçado, que ele não tá lá odiando o que ele tá fazendo, ele tá se divertindo, ele tá achando o máximo. Eu gosto muito da cena, tem uma cena do frango frito entre a Jisoo, o promotor Kang e o Lian. E aí ele começa a zoar ela lá do Encontro das Cegas e tudo. Eu tenho certeza que na hora que ele dá risada mordendo o frango, não tava no roteiro. Foi muito natural. Foi uma risada assim, aquela que você segura pra não chorar da cara que ela fez. Todas as cenas dele com a Jisoo são muito boas. São. Né? Os diálogos. Eles têm um entrosamento muito legal. E eu acho da Bebê também com ele, dela como atriz, demais também. Mano, a gente pegou uma leva de dramas agora, dos últimos dramas, que a gente pegou uns protagonistas, uns atores com muita química, com muito entrosamento entre eles. A própria amiga e o Migo, né? Eles não têm uma coisa assim? Tem um negócio. Nossa, o que acontece com eles? Tem Eles um são negócio. tão fofos assim. Ele é fofo, né? E aí, depois que você descobre que ele era... Que o pai dele espancava ele... Por que essa menina não dava uma chance pra esse boy maravilhoso? Não sei. É que é complicado, né? Às vezes você realmente não tá afim. Não, mas ela tem todo o direito de não tá afim dele também. Você não lembra de uma cena que eles estão lá no frango frito do professor? Do professor que pediu cigarro pros alunos? Que bizarro. Mas eu acredito que deva acontecer certeza, isso. Certeza. Enfim, que ele começa a falar assim, você tá zoando com ela, você tá tirando com a cara dela. Ela tem uma filha, que não sei o quê. E aí o menino vira e fala assim, eu só queria fazer ela sorrir. O carinho que eu tenho por ela não é maldade. Eu gosto dela. Mas eu não tô
pegando ela porque ela é uma mãe solo e ela tem uma filha e zoando pra largar. Eu realmente só queria fazer ela sorrir, eu me importo com ela. Foi o que ele quis dizer. E aí eu fiquei pensando, será que não deve ser assim, tipo, esse preconceito aí que tem com mãe que tem filho, mãe solo, talvez o cara só queira me zoar, ou então mas eu tô falando de antes, da época da escola. Ah, de antes, mas ela tava grávida. Ela tava com outros problemas. Não, é outra questão. Ela tava namorando. E aí, a primeira vez que esse personagem ele é apresentado, o Migo, a primeira fala que sai da boca dele é assim: ela terminou com o namorado dela. É a minha chance. Só que aí ela terminou com o namorado dela já com um teste de gravidez na bolsinha amarela, entendeu? Realmente. Tá bom. Mas mesmo assim, esse boy é muito fofo, ele mano. Ele é muito fofo. E por mais que ela ache que ele seja stalker, o negócio de deixar a carteira caída lá... foi escroto. É ruim, amigo. Não dá pra te defender essa hora. Essa hora não deu, não teve como. Eu acho que desde o começo ela também só tava assim, vamos ver até onde ele vai. Porque principalmente depois, principalmente agora com ela adulta, ela tem muito a perder. Ela tem uma filha, ela precisa prezar principalmente pela saúde, pela segurança dessa criança, né? Ela não pode colocar qualquer um na vida dela. Com certeza. Se todo mundo tivesse essa mentalidade... Ai, gente... Eu acho assim, né? É muito complicado, porque quando você lida com paixão, não é só porque você virou mãe, não é só... Olha eu falando aqui uma mensagem muito direta, tá? Para certas pessoas, mas não é só porque você virou mãe que você virou a adulta retentora de toda a razão do mundo e a pessoa mais sensata dessa vida, né? Então, tipo, você vai se apaixonar igual uma adolescente por alguém de novo, talvez. Você vai fazer burrice, você vai fazer merda, não tem como. Só que o ideal, no mundo ideal, é que essas você tome pessoas... Cuidado. Exato. E não só mãe, tá? Tô falando de pai também. Porque, com certeza. Né? Com certeza. Tem muito pai que não liga pra isso, que não tem a mínima noção. Eu vou ficar com quem eu quiser porque dane-se, entendeu? E não é assim que funciona. Essas pessoas que entram principalmente na vida de uma criança, influenciam muito, né? Exatamente. Eu acho que quando é adulto, quando não mora junto, quando já paga suas contas, é uma coisa. Agora, quando é muito criança, você tem que tomar cuidado, sim. E essa menina, essa amiga, ela não tinha bons exemplos de homem na vida dela, né? Ela tinha o pai que... Escroto? O pai escroto que culpou um cara por uma ideia que ele criou e foi no embalo do resto da galera. E esse primeiro boy dela que engravidou ela e saiu fora. Sim. Então ela não tem bons exemplos mesmo de homens legais na vida dela, né? Eu acho que o maior exemplo de um homem legal que ela tem é o professor, tanto que ela continua frequentando. Sim. Ela continua na vida desse professor, mesmo depois de todos esses anos. Se você até fizer um paralelo assim de fanfic, às vezes eles morarem perto é justamente por isso, assim. Não que seja uma coisa consciente, mas uma coisa de assim... Estou aqui, tenho apoio. Você ali, ela deixa a filha dela umas horas com ele. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho essa pessoa. Sim. Talvez seja a única rede de apoio que ela tenha na vida. Uma fofa. Agora o Migo. Depois, mano, quando aparece ele todo quebrado, acenando pro Lian. Com comida. E quando tem aquela parada lá da aluna da amiga que cai da mesa. Sim. E a mãe vai culpar ela. Amo essa cena, Prim. Eu amo. Mano, que ele vai e fala assim pra ela. Ele fala assim, você pode repreender, mas nunca bata nela. Porque de todas as pessoas de quem você pode apanhar na vida, a que mais machuca é dos seus pais. Sim. E ele é a pessoa que tem PhD pra falar sobre isso, exatamente. Né? De sou morta. Não, calma, antes dela morrer. Essa personagem. Essa personagem, ela é a minha segunda. Ela virou a minha segunda personagem favorita de todos os dramas, Prim. E eu vou te explicar o porquê. Ela é uma mulher num ramo de profissão que mulheres são minoria, certo? Policial. Investigadora, né? Ela
trabalha, o superior dela é o pai dela, certo? Certo. Ela ama um boy. O boy não liga pra ela. Até Nem um então, todas nós estamos fadadas a passar por uma situação dessa. Porra. Quantas vezes? Quantas e quantas? E aí, ela mesmo assim, ela consegue ser extremamente profissional. Ela consegue separar trabalho de vida pessoal. Ela consegue... Mano, ela tem uma amizade incrível com a médica, com a legista. Ela tem uma amizade incrível com o Liam, apesar... Com o Liam, do relacionamento conturbado com o promotor. Exato. Ela tem uma amizade legal com o promotor, apesar do crush que ela tem nele. Exatamente. Entendeu? E mesmo assim, ela continua batendo de frente com o pai, falando que não é assim, que ela precisa mostrar provas, que esse caso tá fechado por uma coisa errada. E ela vai gente, eu não sei explicar o porquê que eu garrei um amor tão pesado por ela, além disso, sabe? De uma personagem verdadeira, uma personagem que faz de tudo ao alcance dela pra fazer as coisas certas. Mano, sabe quem ia ser um ótimo boy pra ela? Ai, a nossa fanfic. Mozão policial do Enquanto Você Dormia. Putz! Caraca, era o que tava faltando, porque esse homem, ele precisa de alguém que acalente o coração dele, né? Porque fala se essa perfeito, não ia ser perfeito. Nossa, perfeito. Perfeito, anotado. Ia ficar ele, ela e o Robin passeando às margens do Rio Han, fazendo piquenique. Que lindo. Putz, mano. E aí ele ia ser amigo do promotor Kang, da bebê, do Liam. E aí eles iam comer no restaurante da mãe da Suzy. Fala, o Liam ia ser brother do irmão do mozão. Nossa, verdade. Ia ser todo mundo brother. Uhum. Entendeu? Jojo com a bebê. Iam ser as 3 irmãs. Sabe qual que é a parte que eu mais amo a Jisoo? Antes dela morrer. Ah, né? Bom. Porque... Não, porque ela fica lá com ela descobre, né, o que tá acontecendo e tal. Que ela foi enganada. E aí ela fica lá no quarto, ela fala, não vou fazer nada. E aí quando ela vai, ela liga pro Liam e fala assim, me desculpa por não ter agido antes, mas agora eu vou fazer alguma coisa. Agora eu tô indo. E aí eu falo, que mulher incrível. Aí ela vai e o quê? Leva uma facada no bucho. E aí, promotor Kang, com ela nos braços, chorando, ela ainda diz, você não é um monstro, ao invés de você correr atrás dele, você ficou comigo. Volta comigo. Que mulher. E o sentimento do Liam quando ele descobre que ela morreu. Ele sai de perto do pai dela e do outro policial, vira a esquina da Lida, virou a curva do corredor. Sim. E ele perde o chão, ele perde o ar, ele perde noção de tempo e espaço. E ele ainda não ficou na frente do pai dela, tipo assim, eu não vou dar esse gosto de sofrer tudo que tá acontecendo aqui, tá na sua frente. Eu vou virar e eu vou sofrer com a minha bebê. Aí a bebê chega, abraça, dá um acalanto. Eu fiz esse print, eu vou te mandar. Cara, ele chora tão sentido. Se você tem uma pessoa muito próxima a você que tenha falecido, eu espero que não, mas caso você tenha, porque, né, faz parte da vida, esse choro é o choro de, literalmente, eu perdi. Eu perdi essa pessoa. É o choro do luto, sabe? Não, e o da legista. Sobre a sensibilidade do Liam, ele tá lá triste na escola falando assim, não basta ser agradecido, eu tenho um problema de aprendizagem. Começa aí, já falei, sou apaixonada, né? Ele sente felicidade por ver a bebê se tornar policial, mesmo ele não tendo conseguido até então. Maravilhoso. Ele encontrou o endereço da criança que estava no parque, e aí descobriram que na verdade ela não foi esquecida no parque, ela foi deixada. E aí ele sofre, ele se acha um monstro por isso ter acontecido, por ele não poder ter ajudado. Ele pede pro promotor Kang esperar que ele vai ajudar ele, que ele vai dar um jeito. Mas o promotor Kang tem o negócio do... né? Já conversamos sobre isso aqui. Nunca vamos chegar
realmente num consenso de... E também o que eu percebi pelo negócio da lexitimia, cada um é muito diferente do outro, entendeu? Sim. Então tem que ser, você tem que analisar o paciente específico e tal, isso demora e tal. Mas que a gente sentiu dor. E quando ele tá lá com a mãe do promotor, e a mãe do promotor toca nele pra falar assim, ele fez isso porque isso. Ele faz assim, querida, isso é um pedido muito cruel pra mim agora. Ele ainda fala agora. Tipo, eu não sei se no futuro eu vou querer visitar ele, conversar com ele, não sei. Mas agora é muito cruel você mostrar que ele tinha uma motivação e que, né, eu também tô sofrendo. E essa motivação justifica o ato que ele cometeu, né? Que é matar os pais dele, né? E não sei nem quantas pessoas morreram também nesse... Exato. Quando o Liam é pequenininho, que ele tá conversando com a bebê, ele fala assim... Ela fala, cadê seus pais? Aí ele aponta pro céu. Aí ele fala, aconteceu um acidente e os meus pais e muitas outras pessoas morreram. Sim. Então, a gente realmente não sabe quantas pessoas realmente morreram nesse incidente aí. Imagina a cabeça do pai da bebê. Por ser um ex-bombeiro, por ser o segurança do prédio e falhar ao tentar resgatar todo mundo e ser condenado pela morte dessas pessoas e por tudo isso. E aí, né, imagina a cabeça desse cara. A minha filha tá à mercê da sociedade agora, de uma sociedade que a odeia por minha causa. Mano. E assim, né, a desculpa que dão pra ele ter sido incriminado, do pai da Jisoo ter incriminado ele, tá? Foi que culpar o herói é uma boa história. É uma crítica à polícia, Pri. É uma crítica ao sistema criminal. E não é só na Coreia, em todos os lugares. Não, Sim. Calhou de estar na Coreia por ser um drama coreano, mas isso podia ser uma série passada aqui no Brasil, passada nos Estados Unidos, em qualquer outro país do mundo, entendeu? Caraca, mano. Que drama. Porque, assim, Prim, a gente pode pegar um pedaço de papel aqui agora e eu começar a criar nome de personagem. Vai ser a Maria, o José, a Beatriz e a Ana. Esses são os personagens do nosso drama. Maria come banana, o José bebe leite e a gente vai criando traços de personalidade. Traços de personalidade é o básico do básico do básico que você cria num roteiro. Sim. Agora, background, história e mais história que se aprofunda, que tem altos e baixos, que, sabe, que propina no passado, que evoluiu e virou uma pessoa melhor. O próprio investigador lá, o policial que trabalha com a bebê, a gente falou dele no começo. Ele foi conivente com uma coisa extremamente grave no passado. Sim. E hoje ele vai e evoluiu e foi atrás, e, sabe? Então, esse cara não existe, Prim. Ele não existe, ele foi criado. Pessoas sentaram numa roda e criaram esse personagem. Sim. Então, isso tem um valor que é muito, muito grande. A gente falou da atuação do promotor mozão. Não, ainda não. Da atuação dele, não. A gente falou do problema do personagem, a gente falou de várias coisas, mas não do ator em si. E esse cara... Eu vou te falar que tem horas que me incomoda. Ele tá tão sério, ele tá tão sisudo, tem horas que me incomoda. Eu até, em alguns momentos, eu pensei, nossa, ele é muito bicudinho. Mas... são nos momentos que ele cai. São nos momentos que vira a chavinha, que ele dá a risada, que o mozão tá abraçando ele e o casal, o vizinho, vê. E eles ficam tipo, nossa, e agora, né? O que eles vão pensar da gente? ou é na hora que a Jisoo agarra ele pra tirar foto lá na cabine de fotografia, que ele sorri, que, entendeu? Aí são você vê que é um bom ator, né? Exato, ai, gente, esse drama é legal demais. Mas você sofreu que nem eu sofri? É a pergunta que eu queria te fazer, não? Não. Eu não sofri o quanto eu achei que eu iria sofrer, inclusive, nesse drama.
eu fiquei muito triste com a morte dela. Escorreu uma lágrima, mas nada se compara, sei lá, com o dia que eu chorei vendo a mozão do Romance is a Bonus Book bebendo sojo e com fome, fugindo da própria casa com uma cebolinha embaixo do braço, entendeu? Tipo, nada se compara a esse dia. E nada se compara ao episódio número 10 de W também, da menina falando que tava com fome, que ela podia até ser presa, porque na cadeia pelo menos tinha comida. A minha parada é com gente passando fome, Prim. Pessoas morrendo não me doem tanto quanto pessoas passando fome. Mas não falo nem da morte, foi do final do promotor não ter conseguido não escapar, mas ter um outro destino, entendeu? Ter uma outra história. Porque sabe o que poderia ter acontecido? Um corte. Pra mostrarem pra gente que depois ele ficou bem, que a mãe dele ficou bem, que ele teve uma esposa, ou um esposo, e gatos, ou cachorros, ou criança, ou ninguém, ou um robô que limpa a casa. Podia ter acontecido aí ele descobre que é uma menina de verdade. Isso que me deixa triste, sabe? Porque, e foi proposital, e eu gosto que isso tenha acontecido, eu gosto da sensação que me causou. Mas isso doeu muito, Prim, muito, 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 doeu meu coração, eu chorei de soluçar. Era quando eu terminei a segunda vez, que eu chorei mais do que eu chorei antes, era, eu acho que umas 6 horas da manhã, quando eu tava assistindo esse episódio, e eu gritava. Eu não sei como o Bruno não acordou, porque... assim, de como tudo isso acontece com o personagem, como isso me afetou, como isso doeu, eu vou sentir essa dor, eu senti a dor, assim. Mas não de um jeito que nem da Jojo, que eu fiquei transtornada, traumatizada. Eu senti a dor e pensei assim, eu nunca senti essa dor que eu senti de não ter a certeza de que ele teve alguma coisa boa na vida dele depois disso, né? Até porque a gente não sabe se o pai, né? O maluco pode sair da prisão de novo. Não, ele foi condenado à morte. É, condenado à morte. Mas as coisas mudam, né, Prim? A minha questão com o fim do drama foi o que eu falei. Eu defendi o promotor até o final. Eu falei, eu só vou duvidar dele real. Eu só vou acreditar que ele é o assassino, que foi ele que fez tudo, quando mostrar. E quando mostrou como ele foi calculista. Tipo, sei lá, se ele tivesse matado a primeira mulher por um impulso realmente, sei lá, de que ela tentou agarrar a mãe dele, e aí ele foi e matou ela, e aí o maluco foi e terminou e fez toda aquela cena, ok. Mas a minha questão foi a organização que ele fez me fez dar uns 5 passos pra trás, assim, sabe, na defesa dele como pessoa. E isso talvez mostre muito da minha personalidade mais do que qualquer outra coisa, entendeu? E aí, eu não consegui sofrer tanto. Eu sofri pelo Liam, porque eu não sabia mais o que ia ser desse menino, com quem que ele ia morar, o que ia acontecer. Eu sofri pela menina, pela bebê, porque ela também estava criando ela tinha ele num conceito muito alto. Ele cuidou dela financeiramente, de certa forma, né? Não só financeiramente, mas ele foi amigo dela, foi família dela por um tempo. Então, isso... Eu fiquei triste por eles, mas não pelo promotor em si. Eu achei que a pena que ele teve quando ele foi julgado achei justa. Eu também. Porque mostrou que o juiz aceitou... Eu não sei até que ponto isso é bom também, mas, tipo, ele... considerou o fato dele ter se arrependido, ele considerou o background que ele teve, ele considerou várias coisas, entendeu? Então, tipo, o maluco foi condenado à morte, mas o rapaz que realmente causou o acidente, que realmente matou aquelas mulheres, ele teve uma pena menor, porque foi considerado todo o histórico dele, entendeu? Isso eu achei legal, achei um ponto muito interessante, mas eu não sofri. Sofri com a morte da Jisoo, sofri com o sofrimento dos personagens que orbitavam ela. Entendi. Mas não sofri tanto igual eu sofri em outros dramas, não. Entendi. Mas não que isso faça o drama ser ruim, não é isso? É que o drama é muito bom. Sim. Mas é só uma coisa minha mesmo com eles. Não sei explicar. E a minha visão também diz muito sobre minha personalidade também.
isso quando a gente julga uma pessoa, Prim, isso mostra mais da gente do que da pessoa em si. Eu não consigo ter... É que nem o negócio da prima da Jojo, sabe? Então. Ela é horrível, mas ela também teve uma vida horrível, ela também teve uma história horrível. Isso pega muito. E isso me faz sofrer, inclusive, na minha vida. Que é essa compaixão que às vezes é um passar de mão na cabeça, sabe? E no meu caso, pode ser que eu seja injusta também. Porque eu não tenho essa parada de passar a mão na cabeça, entendeu? Tipo, eu tento entender o máximo possível o lado da pessoa, mas se eu não consigo ver nada que justifique alguns dos atos, eu não consigo ter compaixão. Não compaixão do tipo, eu vou te matar, não é isso. Mas, tipo, eu não consigo me compadecer da pessoa, entendeu? Entendi. Momento Army. Não sei se eu te contei isso já, mas no dia que eu fui no show, a menina... Eu posso contar essa história? Pode? Eu tava na arquibancada lá esperando o show começar, e aí eu tava reparando nas pessoas ao meu redor. E aí, gente, vem uma menina, ela devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos já. Mas ela tava acompanhada pela mãe e ela veio com um sorriso assim, ó, que não cabia. Ela não cabia naquele sorriso. E ela tava segurando uma coisa na mão que parecia, sei lá, um diamante. Ela tinha acabado de comprar a Army Bomb dela. E ela passou, e aí, tipo, eu tava mais pra baixo da arquibancada e ela tava subindo mais pra cima da onde eu tava. E ela tava olhando, acho que pras amigas dela, alguma coisa assim. E tava todo mundo gritando, tipo, ainda bem, que não sei o quê. E aí, nossa, e aí logo em seguida veio a mãe dela com uma cara assim de, mano, eu acabei de gastar muitos dinheiros. Dinheiro talvez do meu aluguel. Eu acho que eu acabei de gastar muitos dinheiros com essa Army Bomb. Mas eu vou te falar que depois daquele show, dá vontade real de você gastar todo o seu dinheiro com tudo que eles têm. Não, e eu achei engraçado que depois eu vi um post no Facebook não, no Instagram, falando assim, essas Army falando que a Army brasileira falando que é tudo pobre, que não tem dinheiro pra ter Army Bomb. Cheguei no show, tava todo mundo com Army Bomb, que merda é essa? Bem observado. Eu dei risada. Tinha uma menina na minha frente que tinha uma Army Bomb, mas as que estavam do meu lado não tinham. Eu achei legal porque tinha 2 meninas bolivianas do meu lado. Eu fiquei tão feliz que elas viajaram, foram lá só pra prestigiar eles. Tinha muita gente da América Latina que veio pra ver o show aqui, porque foi o único país, né, da América Latina que eles fizeram esse show dessa turnê. Foi legal, foi legal. Então eu desejo muito show do BTS pra gente, principalmente pra você, Prim, que tá fazendo aniversário. Desejo muito RM na tua vida, muito J-Hope, muito Jin, muito Suga, muito de mim, porque de mim é importante, muito Jungkook, muito V. É tudo isso que eu desejo pra você. Obrigada. Você não falou do Jungkook? Falei. Claro que eu falei do Jungkook. Então tá bom. Claro. Muito biscoito pra você, Prim, pra sempre. Esse biscoito. Meu Deus. Ok.